Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Boa noite a todos, ao nosso Carlos Nascimento, é isso? Nosso irmão Alain, é isso? Que é o nosso Alain Câmara, que é o nosso condutor técnico aqui da direção técnica, e um alô e uma boa noite para todos aqueles que nos dão o prazer e a honra de nos acompanhar, né, de nos assistir nesse encontro Caminho para a Iniciação todos os sábados, né? Sempre iniciando dizendo que o encontro é caminho para a iniciação. Evidentemente, jogando sementes, ideias, para que aqueles que se disponham a isso entrem no caminho da iniciação. Agora, aqueles que estão assistindo pela primeira vez, dizemos, o caminho ou que vão assistir aos vídeos, o vídeo depois da gravação, também tem isso, né? Dizendo para essas pessoas que querem se iniciar, que para entrar no caminho da iniciação é necessário entrar numa escola iniciática e que essa escola iniciática realmente seja genuinamente iniciática e siga rigidamente os preceitos e os fundamentos da ciência iniciática das idades. Não é isso? A pessoa pode escolher a escola que quiser, mas como nós estamos aqui, o canal 3005 é um canal produzido por membros da eubiose, eubiotas, né? Então nós indicamos, e eu pessoalmente indico que aqueles irmãos serão bem-vindos, né, à Sociedade Brasileira de Eubiose para fazer seu processo de iniciação sob a égide, sobre o comando, sobre a orientação do nosso augusto mestre professor Henrique José de Souza. E o nosso mestre deixou tudo direitinho para que todos aqueles no Brasil e no mundo queiram fazer a iniciação, o façam de maneira correta, né? Seguindo o que ele chama, né? Que ele está nos observando agora, né? Está em outro plano, mas nos observando, né? Seguindo o caminho, a tríplice iniciação eubiótica, né? Ele chamava-se a tríplice iniciação eubiótica, que compõe-se de 3 elementos: o templo, a escola e o teatro. O templo são as práticas templárias, com mantras, com as ritualísticas, etc., né? E depois a escola, com o desenrolar de todos os ensinamentos a respeito da teosofia, da eubiose, e todo o conhecimento, genericamente, da filosofia transcendental cósmica, né? E, em terceiro lugar, o teatro, né? Que é justamente a aplicação prática. E a eubiose dá bastante exemplos, o nosso mestre é muito claro nisso aí, dá exemplo de como nós devemos comportar no teatro, quer dizer, na vida prática, pública, né? Quando eu falo isso, eu falo assim, da nossa empresa, na nossa família, nas nossas relações com os amigos, etc., né? Com toda a humanidade. Então, essa é a tríplice iniciação eubiótica, né? O teatro, o templo, o teatro e a escola, né? É claro que, nesse período que nós estamos passando, não há possibilidade ainda de fazermos as práticas ritualísticas presenciais no templo, por motivos óbvios daquilo que nós estamos passando. Mas, claro que vai chegar um momento que nós voltaremos, né? Vai chegar um momento que nós vamos voltar às práticas, isso é inevitável, isso vai voltar, né? Então, aí está essa mensagem que nós damos aos nossos queridos amigos e irmãos, né? Dizendo também que todas essas lives que nós temos na quarta-feira, no sábado, e todas as lives produzidas pelo canal 3005, né, incluindo a de terça-feira, ficam disponíveis as gravações no YouTube e no Facebook. Se a pessoa quer assistir, é só acessar YouTube ou Facebook, canal 3005, estará tudo lá disponível, né? E eu tenho um canal chamado no YouTube Filosofia Transcendental Cósmica. Como é que acessa facilmente? É só colocar meu nome completo. Abre o YouTube e coloca lá, Walter Teixeira de Andrade, e vai aparecer 3 canais. 3 canais de nome Filosofia Transcendental Cósmica. Tem mais de 50 ou 60 vídeos, né? E está aumentando cada vez mais, sobre vários assuntos a respeito da filosofia transcendental cósmica, da iniciação, muitos assuntos importantes. Então está lá essa mensagem, né?
Outra mensagem também, que eu sempre preciso dar, é isso aqui, né? Que em janeiro desse ano nasceu esse livro, Aurora dos Deuses no Braço de Ouro, que serve também de instrumento para todos aqueles que estejam procurando o caminho da iniciação e também para aqueles que estejam já no caminho da iniciação, né? Esse livro, Aurora dos Deuses, ele pode ser adquirido através da Lura Editorial, né? Eu vou dizer Lura, L-U-R-A, Lura Editorial, né? Através do site deles, né? E também através da Amazon. A característica da Amazon é que nós temos lá uma versão física, a pessoa pode receber fisicamente o livro, ou então ela pode acessar através do e-book. Ela tem o direito a acessar o livro através de e-book. Então, aí está as informações que nós temos iniciais para falar, né? A esse respeito. Muito bem. Vamos continuar, então, os nossos estudos, né, que nós estamos realizando, né, a respeito da trajetória fantástica de Helena Petrovna Blavatsky, esse ser extraordinário, né, que viveu no século XIX e nos trouxe esta maravilhosa oportunidade de conhecermos toda essa história e toda essa teoria fantástica, ela, como ela disse, sempre diz, servindo de veículo para os Mahatmas, para os grandes mestres e, fundamentalmente, para o eterno, né? Para o eterno, para difundir esse conhecimento na face da Terra. Então, devo dizer também que depois nós vamos fazer esses estudos, inicialmente, sobre Blavatsky, filosofia, e vai chegar um momento que nós vamos falar também sobre a Sociedade Brasileira de Obiose. Falaremos sobre uma exploração geral sobre a Sociedade Brasileira de Obiose, e também teremos oportunidade de, na sequência, estudarmos a vida e obra do nosso augusto mestre professor Henrique de Souza, a sua vida, a sua obra, os seus ensinamentos, então, que foram 63 anos de trabalho dele na face da Terra, com relação à obra do Eterno na face da Terra, então isso aí vai ser maravilhoso. Isso tudo, então, veja bem a quantidade de assuntos que nós temos aí agendados para esses encontros de sábado, né? Então, vamos então retornando, né, voltando a nossa caminho com HPB, né? Então, retornando àquela questão de HPB e Olcott, Coronel Olcott, foram para a Índia, né? E fundaram a Sociedade Teosófica na Índia, em Adyar, na Índia, né? Deveria ter sido fundado, estabelecido nos Estados Unidos, mas por questões várias que nós falamos, né, de rejeição a HPB, de perseguição, etc., né, a HPB não teve outra solução senão ir para a Índia e em adiar fundar a sociedade, né? Então, ambos, a Olcott e a HPB, foram para a Índia em 1879 e ali construíram os primeiros e sólidos alicerces do seu trabalho, né? A sociedade expandiu-se rapidamente de país em país. Sua afirmação de serviço para a humanidade, a amplitude de seu programa, a clareza e a lógica de sua filosofia e a inspiração de sua orientação espiritual ecoaram de modo convincente em muitos homens e mulheres que lhe deram mais firme apoio. Quer dizer, ela foi perseguida por poucos nos Estados Unidos, não foram muitos, mas uma grande maioria ficaram ao lado do HPB absorvendo seus conhecimentos. Até hoje isso acontece, né? HPB, veja só que importante, HPB foi investida pelos mestres com a responsabilidade de apresentar ao mundo a doutrina secreta ou teosofia. Ela era instrutora por excelência. Ao coronel Olcott foi delegada a incumbência de organizar a sociedade. Ele fez a organização, o que ele fez com notável eficiência. Ele era muito eficiente nisso. Ele era um homem muito famoso nos Estados Unidos, um coronel do Exército, né? Então, ele fez com notável eficiência esse trabalho de organização. Como era natural, esses dois pioneiros encontraram a oposição e a incompreensão de muita gente. Incompreensão enorme. Especialmente Helena Petrovna Blavatsky, que teve uma rejeição muito grande por parte de muitos, de grupos, né? Mas, veja só, ela estava preparada para o sacrifício. Ela já veio com esse sentido, né? Como escreveu no prefácio da Doutrina Secreta. Como se escreveu, está acostumada às injúrias
e em contato direto com a calúnia, e encara a maledicência com um sorriso de silencioso desdém. Assim está no início da doutrina secreta essa afirmação, que ela tudo suportou com uma impecável resignação de uma mestra. Né? A fase mais brilhante e produtiva de HPB foi talvez a que se passou na Inglaterra, entre os anos de 1887 e 1891. Ela teve um grande para a sua vida lá na Inglaterra. Né? Inclusive, ela publicava lá uma revista chamada Lúcifer. Aliás, na época devia causar bastante espanto no pessoal, né? Porque Lúcifer é considerado, não é isso, pela teosofia ocidental, pela teologia ocidental, digo, né? Considerado como o príncipe das trevas, o demônio, né? E ela tinha uma revista chamada Lúcifer, né? E muitos seres de enorme envergadura espiritual e intelectual escreviam nessa revista Lúcifer, né? Os efeitos do injusto relatório da Sociedade de Investigações Psíquicas, em 1885, acerca dos fenômenos que ela produzia, assim como os dos ataques desfechados pelos missionários cristãos da Índia, já haviam, em parte, desaparecido. Então, ela sofreu uma oposição por essa chamada Sociedade de Investigações Psíquicas. Então, uma rejeição muito grande dos seus trabalhos. Né? Mas isso foi superado e ela conseguiu vencer todos esses inconvenientes. Ao seu incessante labor de escrever, editar e atender à correspondência, somava-se a tarefa de formar e instruir discípulos capazes de dar prosseguimento à sua obra. Veja só, além disso, de ensinar, de escrever, de ser veículo de todos os agentes Mahatmas e da própria lei do eterno, ela tinha também essa função, como o nosso mestre também teve, né? Formar discípulos para darem continuidade na sua época e depois, após a sua passagem para a vida espiritual, dar continuidade aos seus ensinamentos. Então, foi um trabalho muito amplo de HPB. Né? Para este fim, organizou, com a aprovação oficial do presidente, que era o presidente da sociedade, né, naquela época, o Coronel Olcott, a seção esotérica da Sociedade Teosófica. Então, essa seção esotérica era aquela que tinha a incumbência de formar discípulos com capacidade e competência e conhecimento suficiente para dar continuidade à obra dela. Né? Em 1890, contava-se em mais de 1 milhar o número de membros que se achavam sob a sua direção em muitos países. Veja só, muito interessante. 1890, hein? Um pouquinho antes do falecimento dela, em 1891. Já mais de 1.000 pessoas, né, em pouco tempo, aderiu à sociedade e começaram a produzir trabalhos, e etc, etc. A doutrina secreta se define por seu próprio título. Expõe não a doutrina secreta em sua totalidade, mas um número selecionado de fragmentos de seus princípios fundamentais. É claro, quando se fala doutrina secreta, nós falamos, em tese, do conhecimento universal, né, da filosofia transcendental cósmica. É claro que a doutrina secreta, né, extraordinária, uma obra de 6 volumes, extraordinária, aliado ao trabalho de HPB na formação de seus discípulos, etc., no seu trabalho de escrever e difundir esses conhecimentos, né? É claro que a doutrina secreta não vai abranger tudo, né? É apenas uma pincelada sobre aquilo que a gente chama de filosofia transcendental cósmica, mas que, para a humanidade, já é um volume colossal de conhecimentos. Isso é importante. Esses conhecimentos trazidos por HPB, o próprio HPB, através do livro, é considerado que é uma pequena fração do conhecimento do eterno. Mas, para a humanidade, é um volume extraordinário de conhecimento, a tal ponto que nós não entendemos tudo. É isso? A tal ponto que nós vamos entendendo aos poucos. Quer dizer, a doutrina, os livros não foram entendidos nem totalmente. Somente no terceiro milênio e através também do auxílio dos ensinamentos do professor Henrique de Souza, que esses conhecimentos poderão ser desvelados para a humanidade à medida que a humanidade for, evidentemente, produzindo
um avanço no seu estado de consciência. Então, vamos ver agora estes 4 princípios básicos de que se compõe a doutrina secreta, no trabalho da HPB. Né? O primeiro ponto, vamos ler os pontos e depois fazer alguns comentários a esse respeito. Primeiro, mostra que é possível obter uma percepção das verdades universais, mediante o estudo comparativo da cosmogonia dos antigos. Primeiro ponto. O segundo ponto, proporciona o fio que conduz à decifração da verdadeira história das raças humanas. Olha que importantíssimo. O terceiro ponto, levanta o véu da alegoria e do simbolismo para revelar a beleza da verdade. O quarto ponto, apresenta ao intelecto ávido, à intuição e à percepção espiritual os segredos científicos do universo para a sua compreensão. Segredos que continuarão como tais enquanto não forem entendidos. Veja só, 4 princípios básicos. Só esses 4 princípios nos dão uma margem, um horizonte imenso de comentários e observações, né, para quem está no princípio da iniciação, né, a respeito. O primeiro princípio, mostra que é possível obter uma percepção das verdades universais mediante o estudo comparativo da cosmogonia dos antigos. Isso é muito importante. Então, esse primeiro princípio mostra que é possível para o ser humano adentrar esse estudo da filosofia transcendental cósmica, né, através de um estudo comparativo da cosmogonia dos antigos. Então, aí entra o estudo da mitologia, não é isso? Da história dos antigos, existem muitas publicações. Muitas publicações. Então, agora, é verdade que nós temos que ter a consciência da limitação da nossa capacidade de entendimento de todos esses fatos. Né? Aliás, o próprio Sócrates, né? O Sócrates, nós sabemos, a afirmação, né, básica de Sócrates, baseado em fundamentos do tempo grego antigos, né? Muito antigo, né? Em que ele afirmou, né? Tudo que sei é que nada sei. Então, ele, considerando a sua parte humana, a sua parte limitada do quaternário, do mental, ele diz, tudo que sei é que nada sei. Mas ele possibilita, ele dá abertura para que o ser humano entenda o conhecimento superior. Assim também, esse primeiro princípio mostra que é possível obter uma percepção das verdades universais. É possível. Agora, uma coisa importante, a percepção das verdades universais não se fará apenas pela leitura de livros. Isso é importante. Isso é base no caminho da iniciação. O conhecimento dessas verdades universais não se faz somente pela leitura de livros. Eu vou ler todos os livros da HPB, leio tudo, leio todas as revelações do Henrique J. Souza e vou ficar sabendo de toda a verdade. Não, não é assim. Não é assim. É necessário 2 coisas fundamentais. A transformação interna, para possibilitar que o indivíduo entenda o que está dito nessas revelações. É isso? E depois, também, através do autoconhecimento, da transformação interna, o ser que está no caminho da iniciação, ele pode ir desvelando, tirando os véus que encobrem esta maia que envolve o conhecimento iniciado para saber profundamente a verdade das coisas. Então, é um trabalho. É como o nosso mestre fala, não há pressa. O nosso mestre é básico em suas revelações. Não há pressa para a iniciação. A iniciação é lenta. E não é um curso. Não é uma escola iniciática, não é como um curso. Eu vou fazer um curso, vou tirar um diploma, não é assim. Não. O estudo é infinito. A pessoa entra na escola iniciática e vai ficar. Isso é para toda a eternidade. A eternidade que só o eterno entende. Nós não entendemos isso. Né? Para toda a eternidade, a pessoa vai, o ser vai ficar se desenvolvendo, transformando e procurando entender as raízes desse conhecimento superior. O segundo ponto, vamos examinar, proporciona o fio que conduz à decifração da verdadeira história das raças humanas. Olha que importante, né? É o fio que a gente entende. A gente estuda, a gente vê na história, a história acadêmica, ela faz um estudo das histórias das raças humanas, né? Mas, normalmente, é um estudo isolado, né? Estuda ali o Egito, a Caldeia, estuda o Japão, estuda as Américas, mas não dão um sentido global da coisa. E muito mais ainda.
a história acadêmica ela não tem a capacidade de se aprofundar nos milhões e milhões de anos que antecedem ao seu próprio conhecimento acadêmico, né? Porque o conhecimento acadêmico, o Homem Cro-Magnon, na França, foi uma descoberta extraordinária. O Cro-Magnon, né? Um exemplo de Homo sapiens. Né? Quantos anos tem? 40 mil anos. E encontraram fragmentos de ossos, fragmentos, 40 mil anos. Isso, em termos de evolução humana, é um piscar de olhos, é uma coisinha mínima. Né? Então, normalmente, a história oficial ela tem muita dificuldade em saber de coisas que vão além de 4 mil anos no passado. Ela consegue encontrar documentos que eles chamam de primários, né? Documentos primários para investigação, etc., fósseis, até 4 mil anos. 5 mil anos, 10 mil anos é muito difícil. Aí, então, é preciso entrar um estudo de anatomia comparada, carbono radioativo, né? Carbono 14, para fazer a prospecção da idade, e precisa muita tecnologia, né? Mas nem de perto chega a possibilidade do entendimento daquilo que os mestres nos falam, né? E falando, então, esse segundo ponto, proporciona o conhecimento da verdadeira história das raças humanas. É isso? Então, veja bem, a filosofia transcendental cósmica nos ensina a história da Lemúria, da Atlântida e da raça ariana. Isso, raça ariana. Mesmo a raça ariana, para a ciência ocidental, é impossível, porque é dito pela filosofia, a raça ariana tem 1 milhão de anos, começou há 1 milhão de anos, na meseta do Pamir, não é isso? Oriunda da Atlântida. Então, isso é impossível para a ciência obter registros e documentos de 1 milhão de anos. Imagine 200 milhões de anos, 400 milhões de anos, e assim por diante. Né? E muito mais ainda das raças que é estudado na antropologia, de raças ainda não humanas, que foi a primeira raça, né? A raça adâmica e a segunda raça hiperbórea. Né? Então, muito mais ainda. Então, agora, esse segundo princípio diz que a teosofia nos proporciona o fio, o caminho que nos possibilita a decifração da verdadeira história antiga das raças humanas. E o nosso mestre também, eu vou novamente falando, o nosso mestre diz, em suas revelações, né, ele diz que a história humana precisa ser reescrita, porque ela não é verdadeira, ela é falha. Então, a história humana terá que ser reescrita. É claro que essa história humana, eu acredito que no terceiro milênio já sementes vão ser lançadas para que se escreva a verdadeira história humana, vai ser escrita em bases superiores, né? Com informações do Akasha e assim por diante. Por quê? Veja bem, o segundo princípio, a teosofia proporciona o fio que conduz à decifração da verdadeira história das raças humanas. A verdadeira história da raça humana, trazida pelos mestres, é trazida de coisas que estão registradas no Akasha. Isso é impossível para a ciência atingir esse conhecimento. Né? Por que eles nos dão conhecimento de 200, 400 milhões de anos? Porque está numa caixa. Então, os mestres entram na caixa, trazem aquele conhecimento para a face da Terra, e isso se transforma em livros iniciáticos, né, como nós temos, né, e, inclusive a doutrina secreta, contando sobre fatos impossíveis de serem abordados pela ciência acadêmica, por enquanto. Estou dizendo por enquanto. O terceiro ponto, então, abordado aqui pela teosofia, levanta o véu da alegoria e do simbolismo para revelar a beleza da verdade. Isso é muito importante, esse entendimento. Veja, levanta o véu da alegoria e do simbolismo. Por quê? Isso a gente entende, no caminho da iniciação a gente entende. Todo o universo manifestado é maiávico. Parece incrível, né? Nós podemos dizer, não, o que nós vemos é a absoluta verdade, essa é a realidade. Eu estou vendo a realidade. Não, não é verdade. O que nós vemos através das nossas percepções, dos sentidos, não é a realidade, é maia. É aquilo que a nossa percepção possibilita perceber. Né? E também o que a nossa capacidade intelectual e espiritual nos possibilita entender. É isso? Agora, a teosofia e a eubiose levanta o véu dessa maia. Então, esse véu é levantado
E todo esse simbolismo, então, pode ser ultrapassado e o verdadeiro sentido das coisas pode ser entendido, aquilo que está por trás dessa maia. Então, inicialmente, nós entendemos que tudo é maia no universo. Mesmo, olha, mesmo os primeiro trono, né? Às vezes nós falamos assim, o primeiro trono, o Pai Celestial, o segundo trono, a Mãe Divina, são maias também, né? Isso é maiábico, é isso? Não é a realidade, é algo transitório, porque é o universo manifestado. A única coisa que nós podemos dizer que que é verdade é o eterno. O eterno que é o imanifestado. Isso nós não podemos entender. Não há possibilidade de entender. Tanto que a HPB chama do eterno, ou aquilo, Tati, ela chama na doutrina do o incognoscível, o inabordável, o inimaginável. Ela mesmo diz, então ela não entra nesse livro. Eu, pelo menos, nunca li nada e não existe comentários a respeito de HPB, a respeito da natureza do eterno, porque é impossível para o ser humano saber. Né? Até mesmo os grandes mestres é verdade esse conhecimento. E digo mais, veja, adiantando mais, já entrando num caminho bastante importante. Né? Acima do Pai Celestial, que é o primeiro Logos, existe o Sol central. É isso? O Sol central, né? Existe o Brahma, que é o Pai Celestial, e o Para Brahma, que é o Sol central. Para quer dizer além. Brahman, além de Brahma. Então, o Sol central, para Brahma, que está além de Brahma. Mesmo o Sol central, olha que coisa impressionante. Quando eu estudei isso e verifiquei essa realidade, realmente, para mim, abriu-se um horizonte extraordinário. Mesmo o Sol central não consegue entender o eterno. Veja, o Sol central é a grande luz que ilumina o nosso sistema planetário, o Sol central. Não há nada mais maior do que isto. Né? Mesmo ele não consegue enxergar a verdade do eterno, o Tati, o aquilo. É isso? Isso está na doutrina secreta. Isso existe na doutrina secreta, o que eu estou falando. Então, a doutrina secreta da HPB diz, isso é dito que quando o Sol central olha para o eterno, ele não vê o eterno, ele vê um véu. É um véu chamado Mula Prakriti. Mula seria raiz, Prakriti, matéria. Então, Mula Prakriti é a raiz da matéria. Então, quando o Sol central, essa consciência extraordinária, a maior consciência que existe no nosso sistema, olha para o eterno, ele vê esse véu. O véu que encobre o eterno, Mula Prakriti. Então, ele está também cingido, ele está restrito ao seu conhecimento. E também tem uma outra coisa muito importante, veja como é enorme esse conhecimento. O Sol central, ele está restrito ao conhecimento ao seu sistema solar. É uma consciência extraordinária. É isso? Tanto que nós sabemos que quando Moisés entrou em contato né, para receber as tábuas, né, das leis, né, ele perguntou, não antes da tábua das leis, né, ele entrou, ele viu a sarça ardente. Quando ele viu a sarça ardente e Deus lhe deu a incumbência, lhe mostrou o caminho do seu trabalho, ele perguntou: qual é o seu nome? Eu preciso saber o seu nome, porque eu preciso dar um nome. Eu vou falar isso para o povo, eu preciso ter um nome. Qual é o seu nome? Ele está falando com Deus, que, no meu entendimento, é o primeiro trono que estava com ele, né? Brahma, o próprio Brahma, né? Então, o Brahma lhe fala: diga para ele o seguinte: eu sou o que sou. Ele nem deu nome para ele. Né? Ele podia ser falar: eu sou Brahma, o Pai, o Celestial, Deus. Não, ele falou assim: eu sou o que sou. Está na Bíblia, não é isso? Então, veja que importante: nem o Sol central entende coisas que vão além do sistema solar. Tanto que é por isso que a HPB, na doutrina secreta, ela diz: quando ela se refere ao universo, ela está se referindo ao nosso sistema solar. Quando ela diz assim, ao nosso universo, significa o nosso sistema solar, ou seja, o nosso Sol com os planetas que nós conhecemos que giram ao redor dele. E nem todos os planetas fazem parte do sistema solar. É isso? Veja bem, isso é muito importante, né? Fazem parte do sistema solar apenas de Mercúrio até Saturno. Urano, Netuno e Plutão não fazem parte do sistema solar.
giram ao redor do Sol, mas não fazem parte do sistema evolutivo solar. Isso é que é importante. É isso? São extrasolares. Então, isso é muito importante. No sentido da iniciação, a gente vai conhecendo as limitações do nosso entendimento e, apesar de nós conhecermos as nossas limitações, isso nos caminha para a sabedoria. Isso é muito importante. Olha, é muito importante, agora retornando Sócrates, o caminho da sabedoria é justamente considerar a extensão da ignorância. Isso é muito importante, é por isso que Sócrates falou, tudo que sei é que nada sei. Ele deixou de ser sábio? Não, ele era um sábio, mas ele estava afirmando que ele sabia a extensão da sua ignorância diante de tudo. Então, é um sábio. Então, sábio é aquele que sabe a extensão da sua ignorância. É claro que nesse quarto princípio, nesse terceiro princípio, quando levanta o véu da alegoria do simbolismo, nós estamos considerando a nossa ignorância como ser humano, mas isso nos dá a possibilidade de termos os horizontes. Quando alguém considera a sua própria ignorância, reconhece essa ignorância, ela não fica ignorante, não, ela amplia seus horizontes. Amplia os seus horizontes. Olha que importante. Quando uma pessoa considera e admite a extensão da sua ignorância, ela está abrindo horizontes. Se ela fizer o contrário, se ela disser assim, eu sei tudo, eu entendo de tudo, ela não sabe nada. Ela está admitindo a profundeza, a imensidão da sua ignorância, ao admitir que sabe tudo. Então, isso é um princípio socrático de enorme prevalência. Né? Então, agora vamos ver o quarto princípio da doutrina secreta. Né? Apresenta ao intelecto ávido, a intuição e a percepção espiritual, os segredos científicos do universo para a sua compreensão. Segredos que continuarão como tais enquanto não forem entendidos. Veja bem, aqui fala do... Interessante que aqui nós temos aqui todo esse conhecimento transcendental apresenta ao intelecto que está sedento de conhecimento os segredos científicos do universo. Mas não é da ciência acadêmica, que ela é limitada. A ciência acadêmica é positivista, limitada, totalmente limitada. Por enquanto. Vai chegar um momento em que a ciência acadêmica vai fazer a sua expansão através do quê? Da maquinária, dos aparelhos, da informática? Não, através do processo de expansão de consciência dos próprios cientistas. É isso? Então, isso aí nos indicará o conhecimento enorme da coisa. Né? Eu até dei um exemplo que parece um absurdo, né? Aliás, eu sonhei com isso, eu estava sonhando, eu sonhei que estava dando uma aula. Veja só como são as coisas, o processo da iniciação. Eu sonhei, eu vou contar isso, é um segredo, fica entre nós, é um segredo entre nós, fica entre nós. Recentemente, eu estava sonhando que estava dando uma aula, e eu falei no sonho algo que eu nunca tinha falado nas minhas aulas. Eu falei para a turma que eu estava dando aula, eu falei assim, olha, 1 mais 1, quanto é? É 2? Não, é 1. Aí, quando acordei, eu disse, é verdade isso. 1 mais 1 não é 2, que nem diz a aritmética. Não, porque, veja bem, eu e o meu semelhante, se unirmos os dois, dá 2? Não, dá 1, não é verdade? Então, eu tenho eu e os meus semelhantes, que não são semelhantes, são os meus iguais. Os meus irmãos são os iguais, são todos um. Por quê? Fazemos parte da mesma unidade. Então, se nós somarmos todas as consciências que existem na face da Terra, eu não estou falando consciência humana, não, estou falando consciência humana, vegetal, animal, tudo. Somando toda a consciência mineral, mineral tem consciência de mineral. Somando todas as consciências, dá milhões de consciências? Não, dá uma consciência, que é a consciência universal. E essa consciência universal, então, vem de cima, se projetando e dá essa diversidade enorme. Diversidade que aos nossos olhos parece diversidade, mas é maiávica. Essa diversidade que nós vemos, milhões de pedras, de animais, isso é maia, porque não é assim. O princípio universal é a unidade. Unidade, esse é o básico, e que por motivo que não sabemos explicar, o eterno, nesse processo de transformar o imanifestado em manifestado, surgindo a diversidade, então nós imaginamos que as coisas sejam múltiplas.
mas não são múltiplas. Se nós somarmos tudo, dá 1. Então, o que eu sonhei estava certo. Não é isso? Eu nunca tinha percebido. Depois, agora eu assimilei esse sonho. Então, 1 mais 1 não é 2, é 1. Não é verdade? E também o contrário. Veja, a aritmética é diferente. Se eu pegar 1 e dividir por 2, a pessoa, quanto dá? A pessoa diz, dá meio. 1 dividido por 2 dá meio. Não é verdade. Se eu pegar 1 e dividir por 2, dá 1 também. Dá 1 também. Não tem diferença. Dá uma unidade. Porque, veja bem, nós somos projeções de Deus. Somos feitos à semelhança de Deus, né? Somos exatamente a cópia, né? A expressão de Deus. Então, cada um em nós tem a divindade. Cada um tem a divindade dentro de si. E se nós pegarmos todas essas divindades que existem em cada um, desses milhões de seres, não são milhões de seres, é um só, proveniente de um só. Então, de um, a divisão de um dá um mesmo, porque a soma dá um, a unidade. Não é interessante? A aritmética é diferente. Isso tudo é processo iniciático, né? A pessoa começa a entender. É por isso que aqui diz assim, por isso que nesse quadro apresenta a intuição os segredos científicos do universo. Porque o entendimento científico do universo é bem diferente, é infinitamente diferente daquilo que a ciência entende através da ciência acadêmica, infinitamente diferente. Tem uma outra conotação. Não que a ciência esteja errada. Veja bem, vamos dizer o seguinte: não é que a ciência esteja errada, ela está apenas na sua tônica, agindo na sua tônica, dentro das suas limitações. Mas é claro que com essas limitações ela não pode progredir, não pode dar avanços maiores, tem que romper essas limitações, e esse rompimento das limitações se faz através justamente do estudo da filosofia transcendental cósmica, ou da sabedoria secreta das idades, ou doutrina secreta das idades. Então, é um assunto fascinante, né? É um estudo fascinante que a gente fica falando, e horas, e o assunto vai se desdobrando, uma coisa impressionante o que acontece com esse conhecimento superior. Né? Mas eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento para suas considerações sempre brilhantes, né, a respeito do assunto. Então, professor Walter de Andrade, o assunto já é fascinante e o senhor torna o assunto mais fascinante ainda, né? Eu acho que a grande importância da Blavatsky é que ela conseguiu, pelo menos na Europa, firmar a semente da teosofia. E o interessante, professor, que a ciência não percebeu isso, né? Não percebeu e não soube trabalhar isso de uma forma adequada. Eu acho que também tem a ver com o estado de consciência da humanidade. Por isso que a gente tem muito para desenvolver, né, professor? E quando porque o estado de consciência da raça ariana é de uma potência assim muito elevada. Tanto é que a gente vai ter que resgatar, né, o estado de consciência da Lemúria, porque eles não completaram, né? E o estado de consciência da raça atlântica, que eles não completaram. Então, a gente vai ter que finalizar esse estado de consciência, e para atingir o estado de consciência verdadeiro da raça ariana, para a gente entrar na sexta raça. E o interessante é toda essa informação que a Helena Blavatsky traz para a humanidade, né? E a humanidade ainda não É percebeu verdade. tudo isso, Eu né? só quero fazer eu quero dar duas informações a respeito desse assunto. Eu quero citar um grande físico do século XIX chamado William Crookes. Ele fez estudos fantásticos a respeito. Aliás, ele foi a rainha da Inglaterra concedeu o título de Sir William Crookes. Né? Ele fez estudos a respeito daqueles processos que estavam se dando no século XIX, né? Que o espiritismo abordava, né? Incorporação e desdobramento e materialização. Né? Então, ele fez estudos maravilhosos. A ciência nunca abordou isso, a ciência oficial renega. Não absorveu esse conhecimento. E ele, William Crookes, ele fez estudos fantásticos a respeito de materializações. É isso, fantástico. Existem relatos a esse respeito, né? Do William Crookes. Aliás, veja bem, ele não só fez estudos a respeito de materializações,
mas ele também fez predições da existência de elementos químicos a respeito da cadeia setenária. Ele usou a cadeia setenária, né, a ideia da evolução setenária, que tudo evolui. Então, ele estabeleceu uma hélice assim, evoluindo, evoluindo, e ele conseguiu, no século XIX, prever a existência de elementos químicos que a ciência não tinha ainda na tabela periódica. Ele diz, aqui tem um elemento com tal peso atômico, ali pode ter tal. Então, ele foi indicando elementos, os seus pesos atômicos, e depois, posteriormente, a ciência descobriu esses elementos químicos no respectivo, naquele localzinho que ele indicou com determinado peso atômico, porque ele usou esse conhecimento da evolução setenária, porque os elementos químicos, né, os minerais, eles têm uma evolução setenária também, tudo é setenário no universo. E o William Crookes, eu devo dizer, nos livros especializados, afirmo que também o William Crookes teve o auxílio de mundos internos. Ele teve auxílio de mundos internos do México, né? Chichen Itzá. Ele teve, mesmo os seres que se manifestaram com o HPB, se manifestaram nos trabalhos dele. E ele fez tudo sobre materialização cientificamente. Veja bem, ele pegava médiums, fazia materializações, ele estudava a projeção do ectoplasma, olha só, ectoplasma, ele falando ectoplasma, né? Saindo do corpo vital, né? Ele até registrava ele registrou que o médium, quando ele eliminava o ectoplasma para fazer a materialização, ele diminuía de peso, foi registrado, ele colocava o médium em cima de uma balança, quer dizer, ele foi prêmio Nobel de Física, né? Mas prêmio Nobel de Física, mas no seu trabalho não foi incluído esses estudos maravilhosos que ele fez a respeito desses estudos transcendentais, infelizmente. Mas um dia a justiça vai ser feita para este ser, né? O William Crookes. Nós vamos, mais para frente, quando nós falarmos da cadeia setenária, etc., nós vamos falar mais sobre esse ser maravilhoso, William Crookes. Bom, uma outra coisa que o nosso irmão falou foi justamente sobre o simbolismo, a verdadeira história das raças humanas, né? Que nós temos, claro, nós temos o patrimônio em nós da Lemúria. Não, da Lemúria. Nós temos o patrimônio em nós da primeira raça mãe, da segunda raça mãe. Tudo é somado, né? A evolução dessas raças veio, nós somos a síntese. A raça ariana é a síntese de todos esses processos evolutivos, né? Da primeira raça mãe, da terceira da Lemúria, a quarta Atlântida, etc. Foi desenvolvendo o quê? Agora, uma pergunta: o que foi desenvolvendo nesse processo? Foi desenvolvendo a nossa estrutura setenária. É isso? A nossa estrutura setenária, desde o corpo físico denso até o Atman, vai se desenvolvendo através dessas raças, paulatinamente, com o concurso de seres de hierarquia. Seres de hierarquia vão nos possibilitando a possibilidade de possuirmos, e como possuímos já o setenário, devido a esse trabalho de ser de hierarquia, né? E possuímos o mental devido justamente ao trabalho dos asuras. Nós vamos estudar isso com mais profundidade, num determinado momento, numa live. Os asuras, né? Que na Bíblia é denominado como a queda dos anjos, né? Que é a rebeldia dos anjos, né? De maneira simbólica, né? Então nós temos esse patrimônio nosso, né? Que é justamente a possibilidade do raciocínio, da inteligência, né? E agora, na raça ariana, estamos desenvolvendo a inteligência, o mental superior, também dirigido pela presença de hierarquias que nos possibilitam esse entendimento, essa possibilidade. São sempre hierarquias que nos possibilitam a posse desses corpos. Mas eles nos dão a possibilidade. Veja bem, essas hierarquias nos fornecem a possibilidade de possuirmos esses corpos. Mas esses corpos têm que ser trabalhados por nós. É por isso que existem as yogas, é isso? Os rituais, as mentalizações, né? Tudo isso no processo da iniciação é feito para o desenvolvimento cada vez maior das nossas possibilidades hiperfísicas, dos corpos hiperfísicos, da nossa evolução hiperfísica. Então, isso também faz parte do conhecimento iniciático, que é essa questão. Evoluir, quando falo autoconhecimento, também está atrelado ao desenvolvimento dos corpos hiperfísicos, cada vez mais. Ao ponto de, quando nós nos tornarmos adeptos, e vamos nos tornar adeptos, isso aí
inevitavelmente, todos da raça humana um dia serão adeptos, com tempos definidos, um mais cedo, outros mais tarde, mas todos chegarão a fazer adeptos, né? Esses corpos, toda essa estrutura centenária vai ser refletida numa só estrutura, que é simbolizada pelo selo de Salomão, né? Aí é o símbolo do adepto, né? Uma estrela com 6 pontas. Então, é muito importante esse estudo que o nosso irmão falou, das raças, né? Para saber o que nós temos, a posse dessa riqueza que as raças nos trouxeram como patrimônio evolutivo nosso. É claro que também isso aí faz parte do conhecimento iniciático, né? As raças, no seu desenvolvimento, elas têm a parte evolutiva e a parte involutiva. Tem isso também. Nós devemos considerar isso. Por exemplo, a Lemúria, ela desenvolveu teve uma parte evolutiva, que nós recebemos, e uma parte involutiva que está circulando até hoje por aí no mundo, né? E a Atlântida também desenvolveu uma parte evolutiva, que faz parte, que é o patrimônio nosso, da nossa Constituição, e tem uma parte involutiva também, que está circulando por aí, uma sobra, né? E essas partes que sobram, que não conseguiram atingir o conhecimento pleno, né, exigido para a raça ariana, vai ter que passar por um processo de julgamento e de selecionamento, seleção, para que atinjam também o seu conhecimento superior, né? Então, é por isso que hoje, no planeta Terra, isso faz parte do nosso conhecimento, o planeta Terra, como diz o nosso augusto mestre, o professor Henrique de Souza, está numa grande choque, né, entre as forças evolutivas e as forças involutivas. Isso sempre existiu. Esse choque sempre existiu. Agora não, desde a Lemúria. Desde a Lemúria isso existiu. Esse choque, né? Mas agora, no terceiro milênio, no início do terceiro milênio, esse choque tem uma conotação diferenciada. Uma conotação diferenciada de tudo aquilo que nós vimos na história da humanidade. Nós nunca passamos por um momento tão ímpar na história da humanidade. Nunca, olha, eu vou repetir, nunca passamos por um momento tão ímpar, tão especial da história da humanidade como agora, porque nós estamos nos desenvolvendo e transformando para atingir o surgimento de uma nova civilização, conforme diz aí o canal 3005. Isso, evidentemente, claro que vai ter que ser submetido a julgamentos, a seleções, né? O próprio Cristo, na seleção do joio e do trigo, né? Quem é joio e quem é trigo não sabe, só Deus sabe, né? Só o Eterno sabe. Ninguém pode se considerar isso ou aquilo. Só Deus vai dizer quem é joio e quem é trigo. Quem passa, quem não passa, etc, etc. Né? Então, mas é um processo de seleção inevitável, especial. É por isso que, quando a HPB trouxe esse conhecimento das raças humanas, foi fundamental para a gente entender o mecanismo das coisas. Veja bem o que eu quero dizer. Quando nós estudamos pela história oficial, nós não entendemos o mecanismo das coisas. Nós estudamos coisas isoladas, distantes. O Egito aqui, a Índia aqui, a América aqui, a Europa, não é isso? Mas pelo estudo das raças, conforme a HPB nos trouxe e conforme o ensinamento do nosso querido mestre professor Henrique de Souza, essas raças todas fazem parte de uma coisa só. É aquilo que eu falei, não estavam falando? Não é a diversidade, é uma unidade. Na verdade, essas raças fazem parte de uma unidade, é o um que está se transformando, né? Essa potencialidade para o surgimento da unidade que está se fazendo na face da Terra, é o um. Né? Então, é muito importante, então, esse conhecimento profundo das raças humanas, muito importante. Né? Agora, então, a HPB fez todo esse trabalho maravilhoso, né? Fantástico, e ela faleceu no dia 8 de maio de 1891, deixando à posteridade o grande legado de alguns pensamentos dos mais sublimes que o mundo já conheceu. Eu quero dizer que 8 de maio é o dia do lótus branco. Isso desde muita antiguidade, dos tempos mais remotos, é conhecido como o dia do lótus branco. Ela faleceu justamente nesse dia. E esse dia dos lótus brancos, na Índia, é um dia consagrado à divindade. Então, antigamente, não acredito que hoje aconteça isso, mas na antiguidade, todos se reuniam para fazer, na antiguidade,
a celebração do lótus branco, e os seres de hierarquia vinham, inclusive Maitreya vinha presente para essa solenidade, dia do lótus branco. Então, justamente aquela velha história, né? Nada acontece por acaso. Ela faleceu no dia do lótus branco, no dia 8 de maio de 1891. Então, ela abriu as portas há tanto tempo cerrada dos mistérios, revelou uma vez mais a verdade sobre o homem e a natureza, deu testemunho da presença da Terra, da hierarquia oculta que vela e guia o mundo. Ela é reverenciada por muitos milhares de pessoas porque foi e é um farol que ilumina o caminho para as alturas a que todos devem ascender. É uma coisa fantástica, é um farol iluminando o caminho de todos aqueles que devem ascender para esse destino glorioso, né? E também, isso aqui nós devemos também, né? Devemos dizer que aqui é dito também, né? Que esse conhecimento é um conhecimento maravilhoso, né? O conhecimento superior é um conhecimento maravilhoso, né? Ou seja, dito a beleza da verdade, né? Ela nos trouxe a beleza da verdade. Isso aí, cada vez mais, a humanidade deverá penetrar no seu processo evolutivo. Muito bem. Desde que, vamos continuando, porque o assunto é vasto. O assunto é vasto. Desde que surgiu na Inglaterra, a literatura teosófica adotou-se o costume de dar aos seus ensinamentos o nome de budismo esotérico. A literatura esotérica, muitos chamam de budismo esotérico. E uma vez adquirido o hábito, sucede o que diz um velho provérbio baseado na experiência de todos os dias. O erro desce por um plano inclinado, ao passo que a verdade tem que subir penosamente a escarpa da colina. Então, deu o seu nome de budismo esotérico. Isso aí precisa ser repensado, porque não é bem assim. Os antigos aforismos, os princípios, os antigos afirmações, né, são, com frequência, os mais sábios. Ou seja, os antigos pensamentos, de uma forma mais simples de falar, os antigos pensamentos, com frequência, são os mais sábios. É quase impossível à mente humana o livrar-se inteiramente dos preconceitos ou o evitar da formação de juízos definitivos, antes que um assunto seja examinado por completo, por todas as suas facetas. Daí disso advém o erro corrente de que, de um lado, restringe a teosofia ao budismo, e de outro confunde os princípios da filosofia religiosa, proclamada por Gautama, o Buda, com as doutrinas expostas em largos traços do livro Budismo Esotérico, de um autor chamado Sinek. Então, houve essa confusão de termos, de dizer que a doutrina secreta é um ramo do budismo, na verdade. Na verdade, podemos dizer o contrário, né? O budismo é um ramo da doutrina secreta. É justamente o oposto, né? A doutrina secreta é algo complexo, algo universal, único, unitário, e tudo se encaixa dentro, todas as correntes se encaixam dentro da doutrina secreta. Por que mecanismo? De acordo com a sua tônica. Cada conhecimento tem a sua tônica específica, mas se adequa, se encaixa dentro desse conhecimento fantástico que chama doutrina secreta, né? Então, disso advém o erro, né? Que, de um lado, restringe a teosofia ao budismo. Isso falamos, né? Difícil imaginar um erro maior, dizer que a teosofia vem do budismo. Não, não é assim, não é assim. Ele deu aos nossos adversários uma arma eficaz contra a teosofia. Isso foi uma arma. Porque, como observou com justa razão um eminente sábio, numa obra muito grandiosa, nem o budismo, naquela obra não havia nem esoterismo nem budismo. Nessa obra não existia nem esoterismo nem budismo. As verdades apresentadas no livro do senhor, desde que nós falamos do senhor Sinek, né, desde que chamavam de budismo esotérico, deixavam de ser esotéricas a partir do momento em que eram entregues ao público. E não era a religião de Buda o que ali se divulgava,
mas estão somente alguns dados de ensinamentos até então ocultos, dados que ora nos propomos desenvolver e complementar, como muitos outros, nos presentes volumes. Então, os presentes volumes que eu me dedico, me refiro, é a doutrina secreta. Né? Nós estamos referindo à doutrina secreta. Né? Esse é o âmbito, né? O objetivo da doutrina secreta é trazer luz a todos esses detalhes. Né? Esses últimos, ainda assim, apesar de trazerem à luz muitos pontos fundamentais da doutrina secreta do Oriente, não fazem mais do que levantar isso, um véu muito profundo que os envolve. Isso. Porque a ninguém, nem mesmo aos mais graduados de todos os adeptos vivos, seria permitido lançar ao léu de um mundo incrédulo de zombeteiro aquilo que tão zelosamente ha sido preservado durante séculos e idades sem conta. Então, aí é uma questão de responsabilidade. Né? Claro que as pessoas, quando emitem um parecer, elas têm que ter absoluta certeza do que estão falando. É isso que nós falamos. Os seguidores dos mestres acabam produzindo ideias, lançando ideias que não correspondem ao fundamento dito pelo mestre, né? E acabam provocando distorções. Então, é necessário, muito importante para o iniciando, ser fiel àquilo que o mestre ensina. Ele não pode ficar inventando. Veja bem, estou dizendo, não é admissível um iniciando ficar inventando história. Não pode, como fizeram com essa história do budismo esotérico. Isso faz parte do estudo da doutrina secreta. Né? Então, isso chega a ser uma irresponsabilidade. Né? Chega a ser uma irresponsabilidade. Então, o indivíduo, quando entra pelo caminho do estudo da ciência transcendental, ele tem que ter muito cuidado no que fala, no que diz, para não trazer prejuízos, não para a doutrina secreta, mas para aqueles que estão tentando atingir o conhecimento superior. Esotérico, então, o budismo esotérico desse autor é uma obra excelente, mas o título é pouco feliz, embora de sentido idêntico ao do presente trabalho, a doutrina secreta. Se consideramos infeliz é porque geralmente as coisas são julgadas mais pela aparência do que pelo seu conteúdo real. E ainda porque o erro se tornou de tal modo universal que dele foram vítimas inúmeros membros da própria sociedade teosófica. Veja só, o fato de se ter dito que a doutrina secreta era um ramo do budismo provocou enorme prejuízo para a doutrina secreta e aqueles que seguiam. Né? Então, veja bem, é necessário muito cuidado para os participantes das escolas iniciáticas, quando leem os livros, trazerem e transmitir os conhecimentos dentro dos padrões que foram dados pelos mestres, para não provocar distúrbios de entendimento. Né? Então, verdade é que, desde o princípio, alguns brahmanes e outras pessoas protestaram com esse título de budismo esotérico. Alguns brahmanes, do século XIX. Né? E a maneira de justificar né, devemos acrescentar que o manuscrito foi mostrado em forma já acabado, sem que fosse declinado o título que iria receber. Nem muito menos a maneira pela qual o autor se propunha a grafar a palavra budismo. Então, isso não foi, é claro que isso não foi submetido à apreciação de HPB, como material que a gente já dispõe, esclarece, né? Isso não foi submetido à apreciação da HPB. Então, isso nós temos. Isso é muito comum, né? Que os discípulos acabam falando coisas e não submetem esse conhecimento à valorização do mestre. E muito mais ainda depois que o mestre parte para o mundo espiritual, né? Então, a coisa fica muito difícil. Tem muita gente inventando coisas. Isso é verdade. Tem muita gente que inventa coisas para satisfazer seus próprios interesses pessoais, grupos, etc. Isso não pode acontecer. Nós temos que manter. Por isso que é necessário que uma pessoa, quando vai para o caminho da iniciação, faça parte de uma escola que siga rigidamente os padrões da ciência iniciática. Isso é necessário, para não haver processo de deturpação desses conhecimentos. Né? Então, a responsabilidade pelo erro cabe àqueles que, tendo sido os primeiros a chamar a atenção pública para assuntos dessa ordem, não se lembraram de advertir que há uma diferença entre budismo
sistema moral e religioso fundado por Gautama Buda, título este que significa o iluminado, e budismo de Buda, sabedoria ou conhecimento, palavra derivada da raiz sânscrita Buddhi, conhecer. Os teósofos da Índia são, evidentemente, alguém leva a responsabilidade, né? São os teósofos da Índia, embora depois tivesse sido feito um trabalho para corrigir o erro. Era, aliás, fácil eliminar a confusão. Bastaria retificar a grafia da palavra, escrevendo-a com um só D, e observando que budismo, religião, devia ser, antes, revestir a forma e pronunciar-se budismo. Bom, isso aí são detalhes que é dito na doutrina secreta, né? No HPB fala isso, sobre essa confusão que existe. Não querendo diminuir o budismo, claro, mas é claro que a doutrina secreta não é uma variação do budismo, como não é uma variação do cristianismo ou qualquer religião. Agora, devemos dizer, todos os grandes mestres, Buda, Siddhartha Gautama, todos, HPB, Blavatsky e Richard Souza, fazem parte desse grande contexto chamado doutrina secreta, conhecimento iniciático. Eles fazem parte desse contexto. Estão aderentes a esses princípios básicos do conhecimento iniciático. Né? Mas aqueles que seguem os ensinamentos desses mestres devem sempre tomar cuidado para não criar situações de mal entendimento desses princípios básicos, né, para não deturpar. É por isso que nós que sempre falamos que existem tradições exatas e existem correntes que se dizem tradições, mas não são tradições, são correntes degeneradas do conhecimento iniciático. E por isso que aquele que vai entrar na iniciação tem que tomar muito cuidado para ver onde está pisando. Isso para onde está pisando para seguir o verdadeiro caminho. Né? Isso é muito importante. Tal esclarecimento se faz indispensável no início se fez indispensável no início da obra, justamente a doutrina secreta. Né? A religião, esses esclarecimentos foram feitos no início da obra, justamente para eliminar qualquer dúvida a esse respeito. Né? Porque a doutrina secreta é única. Ela significa a raiz de todo conhecimento. É isso? Então, a HPB trouxe para a face da Terra a raiz do conhecimento. Então, nós não podemos submeter essa raiz a uma corrente qualquer. Não. Seja ela qual seja. Ela é a raiz do conhecimento. Né? A religião sabedoria é a herança comum de todas as nações do mundo, em que pesa a afirmação que afigura no budismo esotérico de que até dois anos antes, ou seja, 1883, nem o autor, nem qualquer outro europeu conhecia o alfabeto da ciência aqui apresentado na doutrina secreta pela primeira vez em termos científicos. Esse equívoco deve ser levado à conta pela inobservância dessa questão. Né? A HPB, que ela diz na doutrina que ela escreve as linhas da doutrina secreta, né? E conhecia tudo quanto se desenvolveu no budismo esotérico. E muitas coisas mais, vários anos antes de ter recebido a incumbência, no ano de 1880, de transmitir uma pequena parcela da doutrina secreta a dois europeus, um dos quais foi precisamente o autor daquele livro, o Sinnett. E a esta escritora não se deve, certamente, negar o privilégio, ainda que algo equívoco para ela, de haver nascido na Europa e ter se aqui educado. Então, ela faz os devidos, preserva todo esse sentido, né, do seu nascimento, da sua função, etc. Né? Além disso, boa parte da filosofia exposta por aquele autor, que nós falamos, Sinnett, foi ensinada na América, ainda antes da publicação de Isis Sem Véu. Há outros dois europeus, é o meu colega, ela se refere ao colega Henry Steele Olcott. Dos três mestres deste último, o primeiro foi o iniciado húngaro, o segundo egípcio e o terceiro hindu. Por especial permissão, olha só que interessante, por especial permissão, o coronel Olcott divulgou alguns desses ensinamentos de várias maneiras.
e só o não fizeram os outros porque não tiveram autorização para tal, uma vez que ainda não havia chegado a hora de se dedicar à atividade externa. Então, ele vê que o Olcott tinha essa incumbência, por HPB, de organizar, inclusive, a publicação, a divulgação desses fatos, para manter tudo dentro de um processo seletivo, organizado, de divulgação desses conhecimentos. Então, a gente pode ver que a função do Olcott foi de extrema importância. A HPB não fazia isso, ela escrevia. Mas o Olcott tinha a incumbência de organizar a publicação, a divulgação, etc. E ele tinha que dar autorização também para que esses fatos acontecessem. Né? Ele era presidente da sociedade. Ele era presidente da sociedade. Essa hora, porém, chegou para alguns, sendo uma prova tangível disso os interessantes livros do Sr. Sinet, como nós falamos. Né? Cumpre deixar bem claro que nenhuma obra teosófica sobe de valor ou adquire importância especial em razão de qualquer parcela de autoridade que o autor, porventura, invoque. Isso aqui é dito por HPB. Olha só o que ela diz. Qualquer obra teosófica não assume um valor especial pelo fato de o autor haver dito que ele tem autoridade sobre o assunto. Não, claro que não, não é verdade? Então, isso aí não tem sentido nenhum. Né? O que dá autoridade a um escrito é justamente o vínculo que esse escrito tem com o conhecimento iniciático. É por isso que nós dissemos, frequentemente falamos, né? Eu, pessoalmente, há tantos anos na eubiose, estudando o nosso mestre, eu nunca vi o professor entrar em discordância com os seus preceitos. Nunca, nunca, nunca encontrei uma vírgula. 63 anos escrevendo, dando ensinamentos, dando todos os conhecimentos, as revelações. Eu nunca, eu digo eu, mas muitos outros, centenas e milhares de pessoas que participam da eubiose podem ter o mesmo testemunho. Né? Nunca encontramos um só momento em que o mestre se discordou daquilo que ele tinha afirmado. Então, mostra que ele seguiu um princípio básico da doutrina transcendental. Né? Então, a gente diz, a mentira tem perna curta. Aquele que mente, uma hora ele conta uma outra mentira, uma determinada mentira, que contradiz uma mentira anterior. Então, a mentira tem perna curta. Então, nosso mestre não. Por isso que HPB afirma que não é pelo fato de um autor dizer-se autoridade sobre o assunto que nós damos valor especial a essa autoria. Não. Nós temos que analisar, isso o nosso mestre afirma, analisar a obra direitinho, verificar todos as suas nuances e, através da nossa consciência, do nosso discernimento, do nosso livre-arbítrio, determinar e tirar as nossas próprias conclusões a respeito do que se está se lendo. Isso é muito importante. O nosso irmão Carlos Nascimento, por favor, para as suas considerações, e se tiver alguma pergunta, alguma coisa, estamos à disposição. E as suas considerações também, Carlos, por favor. Então, professor Walter, a gente percebe que ela nunca descartou, né, os Estados Unidos para levar essa informação. Será que por que os Estados Unidos? Será que isso representa porque os Estados Unidos estava atrasado em termos culturais e econômicos e sociais? Porque o avanço americano só começou a partir da Primeira Guerra Mundial, né, que foi já no século XX. Perfeito. O avanço dos Estados Unidos começou na Primeira Guerra Mundial e o boom foi na Segunda Guerra Mundial. Né? Aliás, os Estados Unidos é o que é hoje se ele por causa da guerra, né? Isso foi o conceito da guerra. Aliás, historicamente, isso é uma conclusão minha. Agora, é uma conclusão minha. Cada um pode discordar. Se o Hitler não tivesse feito guerra e tivesse continuado a fazer o desenvolvimento da Alemanha pacificamente, cientificamente, hoje a Alemanha estaria no lugar dos Estados Unidos. Estaria no lugar dos Estados Unidos. Hoje a Alemanha seria a maior potência, é uma das grandes potências, mas não é a maior. Seria uma das grandes potências, porque o Hitler tinha tudo na mão para fazer isso. E ele desenvolveu muita coisa na Alemanha, mas com fins bélicos, porque a função dele era destrutiva. Já falamos, né, da soviética, né? Isso. O desenvolvimento dele era anti-evolutivo. Então, ele conseguiu fazer o desenvolvimento industrial da Alemanha, e fez um instrumento fantástico, né? É claro que rompendo, né? Não obedecendo os limites do Tratado de Versalhes, né?
Ele quebrou o comício da Alemanha com o Tratado de Versalhes. Né? Aumentou o contingente bélico, o armamento, quebrou tudo. Né? Mas, na minha observação, veja, essa é a minha observação, se ele tivesse feito na Alemanha somente o bem, a indústria, trabalhado pela cultura, não tivesse entrado nessa história fajuta De raça ariana, né? Raça pura. mentira, né? Se ele tivesse feito o trabalho evolutivo, indiscutivelmente, os Estados Unidos hoje não seria a maior potência do mundo, seria a Alemanha. Seria a Alemanha. Então, o Hitler levou a Alemanha à desgraça. Agora se recuperou, né? O alemão sempre foi muito inventivo, engenhoso, muito estudioso, conseguiram se superar, então aí é uma das maiores potências. Mas o Hitler causou um desastre para a Alemanha, isso indiscutivelmente. Né? Mas aí então o nosso irmão falou dos Estados Unidos. Né? Agora, somente fazendo alguns comentários. Né? Quando os Estados Unidos saem, eu falo Estados Unidos, eu falo a porção diretiva dos Estados Unidos. Né? Os muros internos que estavam lá em Omoro foram trazidos para o Roncador. Tudo que estava foi trazido para o Roncador. Ia ser destruído por explosão atômica. Eles iam explodir os muros internos. Isso o nosso mestre conta. Em 1956, então, a lei traz tudo para o Roncador, para preservar os corpos dos mestres, inclusive, de toda a hierarquia que estava ali, né? Então ia destruir tudo. Que uma explosão atômica é uma coisa fora do comum. Mas agora nós devemos salientar o seguinte: não é os Estados Unidos. Alguém pode imaginar, os Estados Unidos está fora. Não está fora. Os Estados Unidos é a humanidade. Na verdade, o povo americano, então, o ser humano, fazemos parte da mesma humanidade. Né? O povo americano e todos os povos do mundo vão colaborar, a elite vão colaborar por uma nova civilização. Então, ao povo americano é dada uma incumbência de fazer o seu trabalho específico disso aí, né? Eles, na parte material, porque eles estão mais desenvolvendo na parte material, porque depois da Segunda Guerra Mundial eles desenvolveram esse material de forma material muito intensa, né? E atingiram esse estágio que eles estão, né? Hoje tropeçando, mas isso vai passar, né? Da pandemia, né? Mas isso nós devemos ter sempre em conta, né? Os Estados Unidos têm um papel importante no processo evolutivo da humanidade. Agora, o que aconteceu naquele instante da transferência para o mundo ocidental foi uma questão política, é isso? O processo político dos Estados Unidos se encaminhou para um lugar não conveniente, é isso? Não somente nas explosões atômicas, mas no trato das questões raciais e assim por diante, né? E assim por diante, né? Aliás, nós podemos dizer que os Estados Unidos muita gente fez muita coisa errada, né? A gente sabe que a IBM forneceu material para o Hitler. A IBM forneceu aqueles perfurados para selecionar os judeus na Alemanha, né? Catalogar o judeu para mandar para o campo de concentração. A IBM, não estou dizendo que a IBM mandou, mas a IBM vendeu. Veja, a IBM vendeu material não de informática, material técnico para o Hitler. Então, veja bem. E assim todos colaboraram. Né? Por exemplo, isso a gente sabe, que a Revolução Russa foi patrocinada em parte pela família Rockefeller. É isso? Foi patrocinado. É isso, a história não está no livro de história, mas isso tem que estar no livro de história. A família Rockefeller patrocinou a Revolução Russa. Então, como é que a gente pode imaginar? A família mais rica do mundo patrocinando uma revolução comunista? Isso não tem sentido. Mas tem sentido quando a gente vê a parte financeira. Né? Por quê? Porque a família Rockefeller estava interessada nos poços de petróleo da Rússia. É isso? É isso. É isso. O próprio Mandela, ele se tornou presidente do seu país, né, da África, patrocinado por um membro da família Rockefeller. É isso. Agora, a história, a gente não estuda abertamente na história, mas os historiadores de confiança, dignos desse nome, falam isso. Por quê? Por que o Rockefeller patrocinou a eleição do Mandela? É isso. Porque o Mandela era comunista, não é verdade? Ele era democrata, comunista. É isso. Amigo de comunista. Eu não estou falando de política, eu estou falando de ciência
superior, analisando esses fatos todos, para ver a Maia, né? Agora, ele financiou Mandela porque ele estava interessado nas minas de diamante da Da África. África do Sul, é. É por isso que, hoje, isso é um fato que se diz na eubiose. Não existe mais esquerda e direita, isso é bobagem. Quem estiver lutando para a direita e para a esquerda está fora da história. Não existe mais direita e esquerda. Isso terminou, sabe quando? Na queda do Muro de Berlim. 1989. Queda do muro, não acabou. Hoje o que existe é isso aqui, grana. Todo mundo quer isso. Capitalista quer grana. Esquerda quer grana. Comunista quer grana. Todo mundo quer dinheiro. É o mas se vestem de maia. Eles põem a carapuça. Põem a carapuça de direita e de esquerda para tirar proveito. Então, isso é o problema da polaridade. O nosso mestre diz: quem entende a polaridade entende tudo, não é bem nem mal. É isso. Não é questão de chamar. Uns dizem que a direita é o mal, outros chamam que a direita é o bem. Uns dizem que a esquerda é o mal, outros dizem que a esquerda é o bem. Não é nenhum nem outro. Não é nenhum nem outro. Eles se conjugam. E hoje se conjugam através do interesse financeiro. Né? Então, por isso tudo quero dizer, porque existe uma diferença entre o povo americano, e lá existe uma elite espiritual que vai estar trabalhando pela nova civilização, assim como no Brasil também existe. São nossos irmãos dos Estados Unidos. Assim como na Rússia também, ou na China, existem seres de elite trabalhando pela nova civilização. É uma pequena elite, mas estão trabalhando em todas as regiões do planeta. E essa elite trabalha para a formação de uma nova civilização. Então, não devemos confundir uma coisa com outra. As conjunturas políticas, né, administrativas, né, conjunturais, com a questão da própria essência da humanidade. Né? Pelo contrário, todo ser humano vai caminhar para a nova civilização. Esse é o motivo que o nosso irmão falou nos Estados Unidos para fazer essa retificação histórica. Né? Pois Isso. não. Então, o professor, a Noessa Oliveira, de Esteio, Rio Grande do Sul, ela pergunta que ela já ouviu falar que a Garibaldi tinha alguma relação tucuística com a HPB. Isso procede? Olha, eu devo dizer o seguinte, olha, eu não tenho essa informação. Eu não tenho essa informação. Mas todos esses seres que trabalham pela evolução, eles não vêm por acaso. Veja, Garibaldi não veio por acaso. Anita Garibaldi não veio por acaso. A HPB não veio por acaso. Aliás, a HPB não teria lutado ao lado de Garibaldi se ela não tivesse absolutamente convencida que estava do lado evolutivo. Todos devem concordar comigo. Não é isso? Eu não discordo disso. Se a HPB lutou ao lado de Garibaldi, é porque ela chegou à conclusão. Não somente ela, mas ela recebeu com certeza informações dos seus mestres que esse era o caminho correto. Tanto ela entendeu, como os seus mestres. Né? Senão os seus mestres teriam falado, não entra nessa, é uma barca furada. Os mestres falariam para ela, olha, é uma barca furada. Mas não, ela lutou lá do Garibaldi e morreu. O verdadeiro HPB foi dada como morta na Batalha de Mentana. Então, é claro que eu não posso dizer que o Garibaldi seja tuco ou não. Isso aí somente os mestres sabem. Né? Mas que eles fazem parte de uma organização que conduz à evolução, faz parte, sim. Porque eles trabalharam pela unificação da Itália, era necessário fazer essa unificação, por motivos históricos, etc. Né? Às vezes os motivos nos escapam à nossa percepção. Às vezes a ciência acadêmica, nós lemos coisas nos livros que às vezes escapa a percepção da ciência acadêmica os verdadeiros motivos que levam a uma determinada situação histórica. Né? Isso é muito incrível. Né? A própria tomada de Constantinopla, não é isso? 1453. A tomada de Constantinopla foi uma coisa horrível na época. Foi uma coisa horrível na época, a queda de Constantinopla diante dos otomanos, turcos. Uma coisa horrível, mas foi fundamental para a evolução do planeta. Para o quê? Para as grandes navegações. Olha, a cidade de São Paulo, fundada em 1554, 101 anos após a queda de Constantinopla. Alguém já pesquisou isso? Meditem bem. A cidade de São Paulo foi fundada 101 anos
após a queda de Constantinopla. É muito rápido. É 100 muito rápido. anos é um piscar de olhos na história. A cidade de São Paulo fundou. Porque, agora, nesse meio tempo, nesses 101 anos, houve as grandes navegações, espanhóis, portugueses, né? E nesses 101 anos, caíram impérios, Inca, Azteca, os espanhóis derrubaram um monte de impérios. Houve uma transformação radical. É claro que, como o nosso mestre fala, nada acontece por acaso. Nós vamos estudar depois, um tempo, em outras lives, essa questão da invasão, a vinda dos europeus para a América, tomar a questão dos astecas, dos maias. Isso tudo tem uma relação muito profunda de entendimento no processo evolutivo, né? Então, o que eu queria dizer é o seguinte: é claro que HPB e o nosso que você falou lá, o nosso. Me lembro. Garibaldi e Anita. E a HPB. Anita Garibaldi, professor? A Anita, claro, a Anita Garibaldi tinha. Olha, na eubiose, ela é listada no grau de Manu. Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi são classificados no grau de Manu, são Manus. O que são Manus? São condutores de povos. Condutores de povos são Manus. Assim como o Pedro I, é um condutor de povo também, né? Ele tinha uma força enorme de conduzir povos, né? Conduziu o povo brasileiro e conduziu o povo português também no seu erguimento diante daquele golpe que o seu irmão Dom Miguel fez, retirando a sua filha do trono, né? Que foi uma brasileira, né? Veja só, uma brasileira no trono de Portugal, Dona Maria I, não é isso? Uma brasileira assumindo o trono de Portugal, a união de Brasil e Portugal, né? Profundo, né? A união Brasil e Portugal, uma coisa fantástica, né? E o Brasil, dito, a independência foi feita por um português, não é isso? Uma coisa. Não português, não, também, foi feita por uma austríaca, Leopoldina, né? Leopoldina. Feita para a princesa Leopoldina. Assinou o Tratado de Independência do Brasil. E o Dom Pedro I bateu o martelo. Mas não foi por acaso, não. Isso estava tudo na lei programado, estava tudo programado na lei. Então, como eu respondo? Garibaldi e HPB tinham relações superiores de profunda relevância, isso é verdade. Não sei dessa relação de tucuística, não sei se chega, pelo menos não há nenhuma. Eu não li nenhuma obra, nenhuma referência, nem do nosso mestre, e nem de ninguém falando sobre esse assunto. Mas somente os mestres, somente um mestre examinando os arquivos acásticos poderia dar uma resposta efetiva para esse. Mas uma coisa é certa, saberemos um dia. Todos saberão disso. Saberemos um dia. E para fechar as perguntas, a Ana Cristina de Araújo, de Rio Claro, ela pergunta se existe alguma ligação entre a aquisição de consciência e o número de habitantes na Terra. Exatamente, veja, a literatura nos diz o seguinte, veja só, que são números impressionantes, né? Determinadas literaturas nos afirmam que, bom, a HPB não fala isso, são literaturas de várias correntes, né? Que o número de adeptos no mundo atinge 60, mais ou menos. Adeptos. Veja. O professor diz, a raça humana vai se tornar uma raça de adeptos. Mas adeptos é uma quantidade mínima. Essa, uma publicação dá 60 adeptos. Uma outra publicação, aqui nós temos aqui, quantos habitantes nós temos aqui no planeta Terra? 7 bilhões, né? 7 bilhões e 300... mais de 7 bilhões. 7 bilhões e 200 bilhões, não sei agora o exato, por aí, mais de 7 bilhões. Né? Mas existem artigos que dizem que as consciências humanas remontam a 60 bilhões ou 70 bilhões, isso nos vários planos. Consciências humanas que estão encalhadas encalhada é modo de falar, né? Estão presas em níveis mais baixos de consciência, etc. Outros evoluindo, outros próprios encarnar, etc. Uma quantidade enorme, enorme, né? Agora, a pergunta foi a quantidade de seres humanos, né? É impossível saber a quantidade de... Mas existe alguma relação de aquisição de consciência com o número ou não de habitantes? Bom, isso aí, veja bem, isso aí só a lei sabe, né? Só a lei. Só a lei. Não Só a tem lei.
só ler, porque agora uma coisa é certa. Agora uma coisa eu vou dizer. Ó, isto eu não estou inventando. Isso aí é um ensinamento do nosso mestre, professor Henrique Juan de Souza. Existem as mônadas numeradas. A gente sabe, existem milhões de mônadas, mas existem mônadas numeradas, aquelas que já têm o destino estipulado dentro do processo evolutivo. Né? Aliás, nós, mônadas, a mônada, como é aquele que vê o preço? Como é que chama? Como é que se chama aquele que a gente vê o preço no supermercado? A Aquela tarja. taxa? Tarja, a tarja, né? Taxa. A gente passa assim no menu e dá o preço, né? Isso. Então, ali tem toda a codificação do preço, etc. Né? É a mesma coisa. Nós todos temos uma tarja. Hipoteticamente falando, de maneira assim. Um código de barra, né? Código de barras. Isso. Nós todos temos um código de barras. Né? Então, nós temos um código de barras. O nosso código de barras é a nossa estrutura centenária. É isso? Nossa mônada, a nossa natureza e hiperfície é a nossa estrutura de código de barra. Então, a lei sabe exatamente onde estamos a cada segundo, a cada minuto e o destino, né? E o destino de cada um, não é verdade? Isso aí é muito importante. Agora, saber o número exato, aí é impossível saber, né? É impossível saber porque, pelo menos, não existe nenhuma referência. A mim não foi dado, não cheguei a nenhum ponto a saber o número específico de. Aí, inclusive, nem de mônadas, não sabemos quantas mônadas. Né? A gente fala em infinitas mônadas. Mas é claro que, com certeza, no meu entendimento, em cada sistema evolutivo, a cada momento deve ter um número reduzido, né, de mônadas, um número de mônadas confinados naquele momento evolutivo. No meu entendimento, eu não estou inventando nada, no meu entendimento. Eu digo, em cada sistema evolutivo deve ter um número reduzido ou determinado de mônadas que evoluem ali. Porque você não pode pôr também todas as mônadas que existem no universo dentro do sistema solar. Não é possível, né? Não cabe, não cabe. Não cabe. Não vai caber. Todas as mônadas que existem no universo, infinito, dentro do sistema solar, não vai caber. Tá vendo? Então, é claro que, intuitivamente, a gente vê que a lei deve, evidentemente, fazer grupos. Como a lei faz grupos de animais, de espécies, grupos evolutivos, faz grupos evolutivos específicos, né? Para evoluir em bloco, né? Então, eu acredito também que existe uma quantidade exata de mônadas que evoluem no universo, no nosso universo, que é o nosso sistema solar. Mas não sei dizer quantos. Isso aí nunca vi esse número, nem a HPB falou, nada. Essa é a resposta. Mas acredito que deve existir um número determinado para que haja a possibilidade de fazer uma evolução dentro dos parâmetros adequados. Bom, estamos chegando no finalzinho do horário, né? E eu tenho 2 recados para dar para o pessoal, tá? O primeiro recado é a nossa roda de conversa agora na terça-feira, né? Então, dia 8, que será continuada no dia 15 de dezembro. Então, dia 8 de dezembro, terça-feira, às 20h40 da noite, temos uma roda de conversa, o Enigma da Esfinge, Desafios e Competências na Educação, com o nosso irmão Dirceu Moreira e o nosso irmão Sálvio Albenor. E o nosso moderador, que é o Eduardo Nunes, tá? E temos também um webinar Europa-Brasil, no canal 3005, dia 12 de dezembro, de 2020, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, porque será simultâneo com Portugal e França, né, às 13 horas no Porto, às 14 horas em Paris. Então, aqui no Brasil, às 10 da manhã, sobre Fernando Pessoa, Tenho em Mim Todos os Sonhos do Mundo. Será fantástico. Os convidados serão Cláudia Souza, de Florianópolis, Santa Catarina, Elcio de Souza Lopes, Niterói, Rio de Janeiro, Rui Pinto, em Porto, Portugal, e Eduardo Nunes, São Paulo, tá? Então, esses serão os convidados, mas será feito esse webinar
Europa, Brasil. Eu quero também agradecer a participação de todos, tá? Teve gente do Brasil inteiro. Eu quero agradecer a participação e, quando possível, se inscreva no canal 3005, prestigie o nosso canal e, e foi fantástico a noite com o professor Walter de Andrade. Obrigado, professor Walter. Muito obrigado a todos como sempre eu falo no final, luz, paz e amor para todos e até o próximo encontro, caminho para a iniciação.